Oi, tudo bem? 3 recadinhos. Na descrição do vídeo tem 3 links. A resolução completa dessa prova, caso seja do seu interesse, mais exercícios da Unesp, tem uma playlist só com exercícios da Unesp, e se eu tiver no meu canal, uma aula com a teoria por trás desse exercício. Então esses links estão na descrição. Valeu! A gente olha aqui agora de novo a folha de prova, questão 71. Então vamos lá, dá uma olhadinha rápido aqui embaixo, tá? Alternativas em quilo. Então, eta, nananã, 100 milhões, a massa máxima de NaF que... então tá pedindo a massa. Vamos ler desde o começo. Então, massa de fluoreto de sódio. No Brasil, enfatiza-se que o valor máximo permitido, VMP, destacado pela portaria do Ministério da Saúde de 2011, que dispõe sobre normas e padrão de potabilidade da água para consumo humano, relacionado com valores de fluoreto, é de 1,5 mg de fluoreto por litro de água. Então, a portaria fala 1,5 mg de fluoreto por litro de água. O que é isso daqui? É uma concentração máxima ali, né? O valor máximo permitido de fluoreto por litro de água. Beleza. Fundação Nacional da Saúde. Uma estação de tratamento de água, ETA, que utiliza fluoreto de sódio, NaF, como único fluoreto, trata 100 milhões de litros de água por dia. A gente tem aqui outro dado. O primeiro dado foi esse, o segundo dado é 100 milhões de litros de água por dia. Assim, a massa máxima de fluoreto de sódio que essa ETA deve utilizar por dia é próxima de... Nossa, é uma questão de soluções. Então, o que a gente tem aqui? É uma questão de soluções, a terceira questão de química, e a gente vai ter que fazer algum cálculo envolvendo esses 100 milhões de litros de água, essa concentração, e chegar na massa em quilos de fluoreto de sódio. Então, é uma questão que a gente trabalha quantidade de soluto, né, que é o fluoreto de sódio, e a concentração de íons. Isso daqui é uma coisa importante. Ele deu a solubilidade do fluoreto. Ele deu um volume, né, de água potável aí que vai ser trabalhada, e esse quilo é de fluoreto de sódio. Isso aqui não pode ser confundido. Uma outra coisa, vamos destacar aqui, o fluoreto, ele tem uma massa. O fluoreto de sódio tem outra massa, é outra coisa, é o sódio, né, o cátion sódio com o íon fluoreto. Então você não pode, fazendo as contas, trabalhar uma hora com fluoreto e esquecer e responder como fluoreto. Ele está pedindo a massa máxima de flúor? Não, ele está pedindo a massa máxima de NaF. Importante, alguma hora aqui do texto a gente vai ter que utilizar a tabela periódica. Para quê? Para pegar a massa molar do flúor, para pegar a massa molar do sódio e ter mais dados aqui para chegar nessas relações, tudo bem? Por enquanto, vamos começar com a quantidade de água que é tratada por dia. Por quê? A gente vai fazendo a conta por análise dimensional, partindo da quantidade de água, né? Então, 100 milhões, o milhão é 10 a sexta, então 100 milhões de litros. A gente tem a concentração, né, em 1 litro, então 1 litro tem que ter de VMP, né, valor máximo permitido, 1,5 miligrama de fluoreto. Por que eu estou fazendo essa conta? Porque eu parto de uma unidade, todas as coisas que eu tenho aqui, elas vão se relacionar com 2 unidades. Então, por exemplo, solubilidade é miligrama por litro, 1 mol por litro, vou usando coisas assim, quilograma por grama. Eu tenho que começar com aquele dado que tá sozinho, que é o quê? O dado de volume, 100 milhões de litros. Se eu começar com uma unidade, vou terminar com uma unidade. Você vai ver ao longo da resolução. Então, se eu fizesse essa conta, que seria você fazendo aí, talvez você faça por regra de 3, né, que é o jeito mais comum de fazer. Se você fizesse essa conta, você ia fazer uma regra de 3 aqui para chegar em miligramas de fluoreto. Mas eu não vou fazer essa conta aqui, porque eu vou seguindo uma conta atrás da outra. É assim que a gente faz por análise dimensional. Aqui eu estou cortando a unidade de litro, eu ia chegar em uma massa de fluoreto. Eu não quero massa de fluoreto, eu quero massa em quilogramas de fluoreto de sódio. Então, eu vou sair de miligrama, né? Então, 1000 miligramas é 1 grama de fluoreto. Para quê?
para com a massa de grama de fluoreto, eu consegui utilizar a relação NaF em grama, que está lá na tabela, e eu sair do fluoreto e ir para o sódio. Pego a tabela, vou lá para a última página da prova, olho. O que eu tenho lá na minha última página da prova? Massa do sódio, 23. Do flúor, 19. Então a massa do NaF vai ser 42. Eu posso utilizar a massa molecular, mas para mim faz mais sentido a massa molar de 42 gramas por mol, né? Aqui em coisas macroscópicas. Então, tá vendo que eu tenho no NaF uma proporção de fluoreto para sódio, mas o sódio sozinho não me interessa. Eu tenho uma proporção do fluoreto em todo o NaF. Então, se eu fizesse essa conta, eu ia chegar numa massa em gramas de fluoreto. É o que eu quero? Não. Então, eu tenho que 19 gramas de fluoreto está para 42 gramas de fluoreto de sódio. Da onde que eu tirei isso? A massa do Na é 23, do flúor é 19, a soma dá 42. Dentro de 42 gramas de NaF, eu tenho 19 gramas de fluoreto. É daqui que eu tirei essa relação. Com isso, eu corto a grama de fluoreto e cheguei no quê? Cheguei numa massa de NaF, que é o que eu preciso para responder. Só que ele quer em gramas? Não, ele quer em quilos. Então, eu vou utilizar agora um fator aqui na frente que tem grama de fluoreto de sódio embaixo para quê? Para cortar. O que eu quero em cima? Quilograma de fluoreto de sódio. Qual que é a relação grama-quilograma para eu pôr aqui? 1000 gramas tem 1 quilograma. Então, eu coloco aqui 1000 gramas de fluoreto de sódio é 1 quilograma de fluoreto de sódio. Então, eu corto a unidade. A última unidade que sobrou foi quilograma, que é o que eu quero na resposta. Fazendo a conta, né? Então, a gente pode fazer de um jeito rápido aqui, né? Este 10 a sexta aqui corta com esse 10 a terceira e com esse 10 a terceira. Vai ficar 100 vezes 1,5, que dá 150. 150, essa relação 42 por 19 é mais ou menos 2. Então, 150 vezes uma coisa que é um pouquinho maior que 2 vai dar um valor que é um pouquinho maior do que 300, para você não fazer a conta na hora. Tem alguma coisa que é um pouquinho maior que 300? Tem. Alternativa B. Cheguei, acabou, respondi. Para agora, você que está meio perdido em análise dimensional, que não tem fórmula, não tem nada, a gente só vai trabalhando com os dados do exercício. E é como se fosse uma regra de 3 seguida da outra. Para cada xzinho, cada multiplicação que a gente faz aqui, você que resolve por regra de 3, teria que fazer uma regra de 3. Então, seria uma regra de 3, 2, 3, 4 regras de 3, para chegar nessa resposta. Para você não fazer 1, 2, 3, 4 regras de 3, a gente pode ir emendando um fator de conversão, né? Utilizando a unidade apropriada para chegar na resposta que a gente deseja. Isso daqui você precisaria fazer bonitinho assim na prova? Não, é uma questão de teste. Você só tem que colocar os valores, as unidades para não se perder. Igual eu fiz, cheguei num valor um pouquinho maior que 300, marquei o B. Agora, para você que está vendo a resolução, o que é esse valor? Volume de água. O que foi esse 1,5 por 1? É a concentração, o VMP, o valor máximo permitido. O que foi isso aqui que eu fiz? Uma conversão de massa. O que foi esse 19 para 42? Foi uma proporção em massa dentro do fluoreto de sódio. E, por fim, uma conversão de massa. Isso daqui seria interessante a gente utilizar se fosse uma prova dissertativa. É legal fazer essa propaganda que você vê como que a análise dimensional é prática. Olha só, tem um início, a gente vai fazendo conversões de unidade, né? Vai fazendo essa resolução por análise dimensional e tem um fim. Aqui é para ficar bem bonitinho para você que não tem familiaridade entender o que foi feito. Mas a gente tinha um dado de miligrama por litro, usou ele aqui. Tinha a quantidade inicial para começar de 100 milhões, usou. A massa de NaF está aqui e essas duas conversões é o que a gente já conhece, né? 1 grama para 1000 miligrama, 1000 grama para 1 quilograma, coisas que a gente já conhece de conversão de massa. Beleza? Exercício clássico também, que é quantidade de soluto
e concentração de íons. Às vezes você tem a concentração de íons, tem que chegar na quantidade de soluto, às vezes você tem a quantidade de soluto, tem que chegar numa concentração de íons, tem que chegar em algum volume, tem um volume de solução, então é uma coisa bem clássica aí para ser feita. Beleza?